maravilhoso. É um versículo que nos traz e nos convida à meditação. É um texto muito profundo. Há muitos outros, que nós poderíamos usar nesta manhã como referência à vida, ao ministério do pastor Edemir, a tudo que testemunhamos ele fazendo aqui, mas nós separamos este texto para, durante uns poucos minutos, falar com os irmãos. O pastor Edemir me falou que eu teria 15, 20 minutos. Para mim é um desafio, irmãos. Sinceramente, falar em 15 minutos, 20 minutos é um desafio, Mas vamos em frente. Nos diz o seguinte, Hebreus 13, versículo 7. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Vou ler novamente, irmãos. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer e colocar diante de ti, ó Deus, todo o teu povo que está aqui, de maneira especial, ó Deus, a vida do pastor Edemir, de sua família, ó Deus, da Ana e do Thomas, da Gisele, Senhor. Nós queremos te agradecer por essas vidas tão preciosas, ó Deus. Muito obrigado por tudo, ó Deus, com tudo que eles nos abençoaram através, ó Deus, da tua presença em suas vidas. Recebe esse culto, recebe toda a glória, pois é em nome de Jesus que nós te pedimos. Amém, Senhor. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, hoje é um dia de gratidão. Gratidão em primeiro lugar a Deus, pois tudo vem dele. Se o irmão está aqui, se a irmã está aqui, se você, querido, está aqui nesta manhã, saiba que está aqui, porque Deus permitiu. Tudo vem de Deus, tudo vem do Senhor. O rei Davi, quando ele convocou o povo para ofertar, para dar início à construção do templo, ao final daquele acontecimento, da arrecadação, ele ficou tão abismado com o resultado do acolhimento do seu pedido, que ele registrou isso. Senhor, nós não somos nada, porque tudo vem de ti. Tudo vem de ti. Então, nós devemos gratidão a Deus, porque tudo vem dele. Nós devemos gratidão a Deus, e hoje é dia de gratidão a Deus, como expressão de louvor a Deus, pela vida e pela família do pastor Edemir. Pastor Bahia, eu não vou fazer referência ao senhor, porque o senhor já teve a sua vez, Tá certo? Mas hoje é dia de gratidão a Deus, como expressão de louvor a ele pela vida e família do pastor Edemir. Mas é dia também, irmãos, de reconhecimento e gratidão, sim, pelo ministério do pastor Edemir entre nós. Nós devemos agradecer a Deus por sua vida e por sua família, porque foram separados para a consagração ao ministério pastoral pelo Senhor. E devemos agradecer, Senhor, ao pastor Edemir, pelo zelo e pela dedicação dispensados à igreja. Irmãos, nós temos uma certa dificuldade e uma certa cultura entre nós de criarmos alguma dificuldade para demonstrarmos gratidão e reconhecimento aos nossos pastores. Há autores que defendem que isto nem deveria acontecer, mas eu não compartilho inteiramente dessa visão. E muitas vezes ficamos cheios de dedos, ficamos pisando em ovos para agradecer e para fazer até algum elogio, um reconhecimento pelo trabalho bem realizado. E às vezes perdemos oportunidades preciosas de prestar tributo a quem é dele merecedor. Porque quando fazemos isso, fazemos na certeza que o fim último
disto é glorificar a Deus. Em 1 Timóteo 5,17, o apóstolo Paulo, ele registrou o seguinte: os pastores que governam bem sejam considerados dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Há entre os autores uma visão de que este texto, a honra refere-se ao sustento pastoral, em razão do contexto em que o versículo está inserido. Mas eu creio, irmãos, que nós devemos ter uma visão um pouco mais alargada dessa questão, para, com os corações cheios de alegria e voltados para Deus, agradecermos, reconhecermos e até mesmo elogiarmos os pastores que têm um compromisso com Deus, um compromisso com a palavra, um compromisso com a doutrina, um compromisso com a igreja e nos pastoreiam bem. Vejam que o apóstolo Paulo, irmãos, quando ele teve que ser duro com alguém, ele foi. Não é mesmo? Ele foi duro com Pedro. Ele chamou Pedro até de falso. Olha, você na presença dos judeus age de uma forma, chega na presença dos gentios, age de outra forma. Toma vergonha, toma tino, acerta a sua vida. Então o apóstolo Paulo, ele foi duro nos momentos que ele tinha que ser, mas ele também, irmãos, nos deu exemplos maravilhosos de reconhecimento, de gratidão àqueles que cooperavam com ele no Evangelho. Então, por exemplo, ele elogiou abertamente alguns dos seus cooperadores, como Timóteo, como Marcos, como Onesífero. Ele elogiou os crentes tessalonicenses, os crentes filipenses. E ele elogiou, irmãos, especialmente um homem chamado Epafrodito, que era um dos seus grandes cooperadores, e ele escreveu, e deixou registrado em Filipenses 2,29, recebei a Epafrodito com a honra que ele merece, porque ele colocou a sua vida em risco a ponto de quase morrer para me ajudar, para me servir, para me auxiliar. O apóstolo Paulo, ele nunca fez autoelogio, e ao contrário, ele até falou, olha, eu não procuro reconhecimento de ninguém, não procuro reconhecimento de ninguém, mas ele elogiou, ele reconheceu, ele agradeceu àqueles que ele sabia que estavam preparados para receber o reconhecimento. O apóstolo Paulo fazia isto como expressão de louvor a Deus. E nós sabemos, irmãos, e cremos e entendemos que o verdadeiro servo de Deus, o verdadeiro pastor, aquele pastor que pastoreia segundo os intentos de Deus, aquele pastor que realmente é temente a Ele, que ele está preparado para receber um reconhecimento, para receber uma manifestação de gratidão, para receber até mesmo elogios pelo pastoreio bem feito, pois tudo que ele faz para a honra e para a glória de Deus. O verdadeiro servo de Deus, o verdadeiro pastor, segundo o coração de Deus, ele recebe o reconhecimento, ele recebe o elogio, mas o faz com humildade, com a humildade própria daqueles que reconhecem Deus como o Senhor, e o Senhor, pastor Edemir, é um desses, que recebe o reconhecimento com alegria. E assim deve ser, irmãos. Ora, nós somos alvo de uma manifestação de gratidão, de reconhecimento. Vamos ficar tristes? De forma alguma. Vamos nos alegrar, porque é justo. É justo que o Senhor se alegre com o reconhecimento da igreja pela sua vida e pelo seu ministério, porque o Senhor recebe isto como expressão de gratidão a Deus, como expressão de culto a Deus. Até na honra pessoal recebida, o homem de Deus, ele a recebe, mas a encaminha a Deus com o coração alegre, porque como diz em 2 Crônicas 10, versículo 5, ele recebe isto em seu coração, em seu pensamento, em sua mente, mas encaminha isso cativo a Deus,
como expressão de louvor e gratidão a Deus, e ele destrói em sua vida qualquer possibilidade de altivez pelo reconhecimento e pela gratidão manifestada pela igreja ou por qualquer outro meio. Ao fim e ao cabo, ele dedica toda a honra, todo reconhecimento, todo elogio unicamente a Deus e não guarda para si. Ele atribui a Deus. Por isso mesmo, como humilde servo do Senhor, estes que assim são, estes pastores que assim se conduzem, podem sim ser reconhecidos e até mesmo elogiados. Pastor Edemir, o senhor é um desses pastores. Graças a Deus. Um pastor que merece nosso reconhecimento, como também sua família, a irmã Gisele, Ana, o Thomas, pois é uma família bem governada, e por ser bem governada, o Senhor também, no auxílio pastoral, governou bem a igreja. Sabemos que o Senhor é alguém que pode receber isto, porque o Senhor a transferirá para Deus, agradecendo a Ele. O Senhor não se tornará, nunca jamais, orgulhoso por isso. E nós sabemos disso. E por isso manifestamos diante de Deus e como igreja a nossa gratidão pela sua vida. Pelo contrário, diante do reconhecimento recebido, a sua humildade aflorará. Isso é próprio de pastores, irmãos, dignos e cônscios da sua chamada por Deus para servir. Por isso, o Senhor é alguém que pode e deve ser lembrado. É alguém cuja fé pode ser imitada, pois a sua humildade fala por si mesmo. A sua simplicidade e a sua sinceridade dá testemunho do seu ministério entre nós. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 1,12, ele deixou-nos registrado o seguinte texto, que nós podemos usar, porque entendemos que ele se encaixa muito bem na sua vida e no seu ministério. 2 Coríntios 1,12, o apóstolo Paulo afirma o seguinte: porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que, com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo e especialmente convosco. A sua fé pode ser imitada, pastor, porque a sua simplicidade, a sua sinceridade, a sua consciência nos dá testemunho do seu ministério. E nós queremos declarar isso, pastor, ao Senhor, com os corações alegres e com os corações felizes, porque sabemos que o Senhor recebe isto e tributa a Deus a honra e a glória. A sua humildade, pastor, mostra que mesmo qualquer tipo de reconhecimento, ele será encaminhado para Deus, porque o Senhor é um homem de Deus, é um servo de Deus, é um pastor segundo o coração de Deus. Por isso receba nosso reconhecimento e nossa gratidão pelo seu ministério. Mas a sua fé também deve ser imitada, pois durante o tempo que o Senhor esteve aqui conosco, nesses 7, 8 anos, nós vimos que o Senhor se apresentou a Deus como um obreiro aprovado. Um obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Em 2 Timóteo 2,15, o apóstolo Paulo faz uma menção a isto, né? o dedicar-se ao ministério de uma forma persistentemente zelosa, como o Senhor fez, dia a dia, estando aqui, ajudando, servindo. O pastor pregou, visitou, ensinou, exortou, aconselhou. Ele dedicou-se com toda a sua força, com toda a sua capacidade ao pastoreio auxiliar, cuidando daqueles a quem Deus confiou aos irmãos. E isto foi muito bonito, irmãos. Isto é muito precioso.
O Senhor foi assim, um servo dos servos, porque todos somos servos de Deus. E o pastor, ele é um servo dos servos. É aquele que dedica a sua vida a cuidar das ovelhas do Senhor, a cuidar dos servos de Deus. O Senhor foi um pastor fiel a Deus, à palavra, à doutrina, à igreja e ao Senhor da igreja, o Senhor Jesus. Por isso, se destacou como um obreiro aprovado e que maneja bem a palavra da verdade. O Senhor revelou-se apto ao ministério pastoral e foi capaz de fazer tudo aquilo que Deus e a igreja esperava que o Senhor fizesse. E por isso nós louvamos a Deus. O Senhor atendeu às demandas do ministério pastoral, mas só fez isso porque viveu e vive na dependência de Deus. 2 Timóteo 4,17, o apóstolo Paulo fala isso: eu fiz alguma coisa, mas fiz porque o Senhor estava ao meu lado e fortaleceu-me e sustentou-me. Aquele a quem Deus sustenta e fortalece, recebe o conforto do Senhor, recebe a ajuda do Senhor, o Senhor renova as suas forças. O ministério pastoral, irmãos, ele suscita muitas lutas, muitos desafios, mas aquele a quem Deus sustenta e fortalece, ele dá conta do recado. Certamente o Senhor teve algumas lutas, algumas dificuldades, mas venceu-as todas. Por isso, a sua fé deve ser imitada. E encerrando, irmãos, a sua fé deve ser imitada, porque Deus, foi Deus e não homem algum que o considerou digno de anunciar o Evangelho. Em 1 Tessalonicenses 2, capítulo 4, o apóstolo Paulo, ele diz: o meu chamado veio de Deus. O apóstolo Paulo diz: eu dou graças a Deus porque Deus me considerou digno de anunciar o Evangelho. Deus o comissionou para nos pastorear. Deus o capacitou para tanto, e disso tivemos inúmeras provas. Deus não faltará, portanto, pastor, ao Senhor, nem à sua família, jamais. Eu quero deixar com o Senhor um texto maravilhoso, que está registrado em 2 Samuel, porque essa é a nossa oração para o Senhor e para a sua família, que nos diz o seguinte: estou demorando, mas vou achar, né? Nos diz o seguinte, 2 Samuel 7, 28 e 29. Agora, pois, Senhor Jeová, Tu és o mesmo Deus, e as Tuas palavras são verdade, e tens falado a Teu servo este bem. Sê, pois, agora servido de abençoar a casa do Teu servo, para permanecer sempre diante de Ti, pois Tu, ó Senhor Jeová, o disseste, e com a tua bênção será sempre bendita a casa do teu servo. Que coisa maravilhosa, irmãos, este texto. O Senhor, o nosso Deus, abençoará a tua casa, abençoará a sua família e proverá a teu respeito. Deus conduzirá os passos do irmão. O seu ministério pastoral entre nós testemunha que seu chamado veio unicamente de Deus, porque Ele o considerou digno para pastorear e especialmente para nos pastorear. O Senhor investiu de si mesmo em nós. Porque o pastor é isso, irmãos, o pastor investe de si mesmo em nós, para que pela graça de Deus possamos nos aproximar cada vez mais do Senhor. E o pastor faz isso pregando e dando exemplo, e estando presente e ajudando. Por isso, pastor, a sua fé é digna de ser imitada. E encerrando, eu deixo com o senhor, pastor, o versículo que está registrado em Salmos 121, 5 a 8, que nos diz o seguinte: o Senhor é quem te guarda,
O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém. Por tudo isso, pastor, nós desejamos, queremos imitar a sua fé, porque vemos no Senhor um homem de Deus, vemos no Senhor um pastor segundo o coração de Deus. Deus abençoe, querido. Agora vocês lutem aí, né? Como dizem, vocês que lutem. Alô? O que eu acho engraçado é que esse homem fica falando 15, 20 minutos elogiando o pastor Edemir, faz questão de dizer que eu estou fora dos elogios. Fez lembrar o carioca que foi à Itália, montou uma pizzaria e disse: aqui come-se a melhor pizza de Roma. Aí foi um petropolitano e montou uma pizzaria na mesma rua e disse: aqui come-se a melhor pizzaria da Itália. Aí foi um mineiro, montou uma pizzaria naquela mesma rua e disse: aqui come-se a melhor pizza desta rua. Então, tudo que você falou aí, elogiando o pastor Edemir, só quero que você lembre que eu o convidei. Então, tudo que vocês ouviram a respeito do pastor Edemir é porque eu o convidei. Então, não tira a minha honra. Eu quero deixar com o pastor Edemir e com os irmãos Gálatas 6:2. Enquanto vocês abrem a Bíblia ou acessem, quero agradecer, eu e Cristina, muito tudo que fizeram, os muitos presentes. Aliás, eu recebi essa Bíblia aqui, mas ela está errada. Essa Bíblia aqui, eu acho que é da dona Edna. Trouxeram a Bíblia para a dona Edna e entregaram para mim, porque está escrito aqui, letra ultra gigante. Não deve ser para mim. Abriram? Gálatas, pastor Edemir, irmã Gisele, Júlia e Thomas e todos os irmãos. Gálatas 6:2. Suportai os fardos, as cargas uns dos outros e cumprireis a lei de Cristo. Eu só quero lembrar que ao me ajudar a carregar a responsabilidade do ministério, de algum modo, você esteve realizando todo o propósito da vida. A lei de Cristo é nesse sentido, de você fazer aquilo para o que você foi configurado, fazer aquilo para o que você veio a este mundo. Nós viemos a este mundo para trabalharmos e vivermos em parceria. E eu quero dizer para os irmãos e confessar para os irmãos que eu não sei ainda ministrar em colegiado, mas eu estou tentando aprender. Alguma coisa aconteceu na história dos pastores, porque Jesus mandou de 2 em 2, mas alguma coisa aconteceu na história e que terminou com os pastores sozinhos, trabalhando sozinhos. E a culpa não é dos pastores, ou não é somente dos pastores, porque a sociedade, a própria igreja conduziu ou caminhou nessa direção. Muitas vezes o próprio corpo sugere o isolamento pastoral. Então não é porque o pastor quer trabalhar sozinho, é que foi assim que aprendeu, é assim que é tocado o grupo.
Mas não é assim a configuração original. Nós temos que aprender a trabalhar juntos. Não é bom que o homem esteja só, de Gênesis 2,18, não é um texto para assuntos conjugais. Está lá no iniciozinho da Bíblia. Tem a ver com a constituição do ser humano. Sabe qual é o seu problema? E o meu problema? Nós não sabemos andar juntos ainda. Nós estamos aprendendo a trabalhar juntos. Esse é o desafio. E andar junto tem a ver com ser. Nós não somos sozinhos. Uma irmã da igreja estava enferma, desta igreja. Alguns vão lembrar de quem que eu estou falando. Eu fui visitá-la, com Cristina. Pastor Ademir foi visitá-la. Outro pastor foi visitá-la. Depois ela reclama com a Cristina, no telefone, que o pastor tal não foi visitá-la. Ou seja, não estou aqui reclamando dela não, mas as expectativas vão aumentando, né? Porque nós achamos que agora trabalhar em parceria seria triplicar, quer dizer, você vai ter um casamento, tem que ter lá 4 pastores para poder falar no casamento, né? Porque nós mesmos não sabemos ainda lidar com o colegiado, com o conjunto, a parceria dos pastores. Então, é algo que temos que aprender. E a nossa igreja está agora em processo de sucessão, Deus vai nos abençoar. Eu fiquei aqui me vangloriando de ter convidado o pastor Edemir, e Deus disse lá no céu, mas fui eu que orientei você, né? Então, Deus vai orientar, como orientou até aqui, e nós vamos caminhar aprendendo a andar juntos. Eu quero ainda escrever sobre o fator colegiado, mas eu quero dizer que foi uma experiência boa, porque longe de termos aprendido tudo que podíamos ter aprendido, mas andamos juntos 7 anos, e nas viagens, nas férias, e mesmo na rotina, o meu coração teve muito descanso, porque você cumpriu com sobra a tarefa, a responsabilidade. Então, eu leio com muita leveza no meu coração esse texto de Gálatas 6,2, suportai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo, porque você carregou muito da minha carga no sentido, não de carregado na Edna, mas no sentido de responsabilidade para com o corpo. Então eu agradeço muito a Deus pela sua vida, pela vida da sua família e por esta caminhada. Eu imagino que é muito raro na história 2 homens andando 7 anos juntos sem maiores atritos. Então, a ausência de problemas no nosso trabalho é um atestado de bondade de Deus para conosco. Então, eu louvo a Deus e peço que Ele continue abençoando muito você, sua família, que você continue aprendendo, assim como eu também quero aprender, não só a viver, mas a viver juntos, né? Essa é a beleza da vida, a aprender a andar juntos, né? Eu imagino, pastor Edemir, que lá no inferno todo mundo anda com um crachá e o crachá está escrito eu. Todo mundo tem um crachá e o crachá está escrito eu. E no céu todo mundo também tem um crachá. A diferença é que o crachá está escrito nós. E esse é o nosso desafio, aprender a fazer as coisas juntos, e assim glorificar a Cristo. Aqui está a base do Evangelho. Se vocês forem um, o mundo crerá. Se vocês forem um, as orações serão atendidas. Então está tudo aqui. A gente não aprendeu tudo, mas eu sei que está aqui. Eu quero continuar estudando,
e quero continuar aprendendo. Espero que você também continue. Que Deus abençoe muito você. E a vocês também, meus irmãos. Estamos viajando sexta-feira, eu e Cristina. Domingo passado eu preguei na nossa congregação de Itaipava. À noite eu conduzi o pastor Juarez lá no Bingen. Hoje à noite eu conduzo o pastor Marcos Monteiro, que não pôde vir no dia 29, mas fez questão de vir. Ele prega no Bingen hoje à noite, estarei lá com ele. E essa semana eu viajo com Cristina para Portugal e peço as orações dos irmãos. Deus abençoe. Meus irmãos, que alegria prestar esse culto ao Senhor com vocês. Muito obrigado pelo esforço que muitos fizeram para estar aqui. Posso ver alguns irmãos da congregação do Vale do Carangola, do Quitandinha, pastor Marcos, a sua esposa, a sua família, Carlos Marcos e Edelto, na congregação do Quitandinha. Que alegria vê-los aqui, amigos, minha família que está aqui. Que bênção é sermos igreja do Senhor. Igreja é a expressão de Jesus no cotidiano, na caminhada juntos, no amor, no cuidado, nas dores, na vida, na morte. E Deus tem nos feito tão bem, caminhando juntos, não é? Que alegria! Estamos aqui há 11 anos, meus irmãos, e 7 nesse ministério auxiliar especificamente. E como Deus nos abençoou, como recebemos muitas dádivas do Senhor, como Deus nos proporcionou nesta caminhada, engrandecermos o nome dEle, abençoarmos a nossa cidade, ter a igreja edificada, a alegria de estar com os colegas pastores, alguns que já se foram, outros que chegaram recentemente, e falo disso também dos membros, uns já de longa caminhada, cheguei aqui, encontrei com Eliel, Maria Helena, mesmo sem saber que eu era o pastor, cuidaram, abraçaram. Isso só para dizer que foi o que aconteceu nesta caminhada inteira. Desde os mais antigos aos mais novos. E nós temos que louvar a Deus por isso, porque tudo que Ele faz é muito bom. E temos certeza, meus irmãos, que estamos dentro do desenho de Deus, daquilo que Deus está fazendo. E isso é que nos dá paz no coração. Estarmos aonde devemos estar, fazendo aquilo que devemos fazer. Isso alegra tanto o coração. Essas andanças pelas nossas congregações, que bênção. Que alegria estar com os irmãos das nossas congregações, que alegria ser abraçado pelos líderes dessa igreja, por tantos irmãos, os que já se foram, saudosos irmãos, que alegria poder passar por essa estrada pavimentada por tantos pastores que aqui estiveram, tantos líderes, tantos irmãos. Às vezes eu fico olhando um detalhe, e fico imaginando quem fez isso. E me alegro. Porque hoje estamos aqui, meus irmãos. Amanhã nós não estaremos. E nós louvamos a Deus porque alguém veio antes de nós. Alguém dedicou a sua vida. Alguém edificou a sua vida, a sua família. E hoje nos permite viver naquilo que Deus já começou a fazer há tanto tempo. Por isso eu louvo a Deus, meus irmãos, por esta igreja, por tudo que já aconteceu aqui e por Deus ter me permitido viver este tempo com os irmãos, eu e a minha família. Ana Júlia chegou aqui novinha, O Thomas nasceu aqui. Que alegria, que felicidade ser igreja com os irmãos. Estava lendo nesses dias de descanso, que na rotina da vida, um homem chamou Eliseu para cortar lenha na floresta. Obrigado, pastor. Um dia qualquer, como nós vivemos, e de repente o machado que cortava a lenha, a árvore, caiu na água, caiu no rio.
E aquilo foi agoniante, desesperador, porque o machado era emprestado. E prontamente o homem de Deus, Eliseu, esteve ali em nome do Senhor e operou um milagre. Fez com que o machado flutuasse. E aqueles homens viveram o poder de Deus. E eu fiquei imaginando que é assim a nossa jornada. Não que eu seja o Eliseu, pelo contrário, os irmãos foram o Eliseu na minha vida. Nessas andanças, nessa rotina da vida, as coisas acontecem. As plaquetas abaixam, não é? Pessoas vêm, pessoas se vão, dificuldades, lutas que nós passamos, né? Os pastores, às vezes, em reuniões desafiadoras, tentando resolver questões, clamando, pedindo ao Senhor. E os irmãos, né? Sendo uma bênção para todos nós, para a minha vida. E eu pensei, como é bom, olhando para essa passagem, ter em quem confiar. Aquele homem pôde chamar, ele não quis ficar sem Eliseu, e nem sabia o que iria acontecer, mas ele não queria ficar sem Eliseu. Eliseu, vamos com a gente. E Eliseu foi, e aconteceu o que aconteceu, e Eliseu pôde socorrer, pôde ajudar. E veja como é bom essa caminhada juntos, como é bom esta caminhada, saber que podemos contar uns com os outros. Isso é igreja, isso é muito bom. Muito obrigado, meus irmãos. Obrigado, segunda igreja, aqueles que não puderam estar, aqueles que nos acompanham de casa. Obrigado aos colegas pastores, tão queridos e preciosos. Obrigado, né, àqueles que estão longe, aqueles que, né, já passaram por aqui. Minha família, parte da minha família que aqui está. Minha família, né? Gisele, Ana, Thomas. Realmente, meus irmãos, esse ministério é familiar. Não existe ministério pastoral solo. Então, eles vivem, eles amam a igreja, amam ao Senhor, amam vocês. E como é lindo, como é bom ter a nossa família na igreja. Pastor Juraci e Cristina, eu costumo dizer que pastor Juraci nasceu para me abençoar. Quando eu fui para o seminário, eu, a Gisele, a Ana Júlia, nós entramos num apartamento que era um apartamento funcional, que eles tinham direito, e lá estiveram por algum tempo, as meninas principalmente. E quando eu cheguei lá, meus irmãos, a maioria dos apartamentos do seminário eram bem maltratadinhos, né, por toda a situação que nós já vivemos. Eu tive a alegria e a oportunidade de receber das mãos da Cristina e do pastor Juraci um apartamento bem cuidado, porque eles estiveram lá zelando, cuidando. E foi ali que eu conheci o pastor Juraci, e foi uma bênção desde ali, né, estar com ele. E na primeira vez que eu estive aqui nesta igreja, deixando o ministério numa outra igreja, né, prontamente o pastor Juraci, ao final, me perguntou: quem é você, de onde você vem? E naquele mesmo dia ele me chamou para uma conversa, para um gabinete. E foi tão bom, né? Ele tinha acabado de chegar na igreja, falou dos desafios, dos desejos, dos sonhos, e disse: olha, se Deus estiver trabalhando, né, eu me entusiasmo com a ideia de vocês estarem por aqui. Mas aquela época foi uma época bem desafiadora para todos nós, para a família. Estávamos passando um período de respiro, e pudemos naquela época dizer: olha, nós não podemos imediatamente estar com os irmãos à frente de algum ministério, mas gostamos tanto da igreja, se não se importarem, gostaríamos de ficar com os irmãos. E assim começou, e tem sido uma bênção. Dormi muitas vezes lá, né, às vezes, né, precisando descer, mas já muito tarde, né, sempre com carinho, com muito zelo, né, olha, vamos lá para casa, e cuidaram muito de nós.
né, aquelas comidinhas gostosas da Cris, né, aquela simpatia de sempre, de toda a família, né, foram muitos conselhos, foram muitos puxões de orelha, foram muitas conversas, e o que mais assim me alegra, meus irmãos, é ter podido ter essa oportunidade de fato de estar à frente dos irmãos em muitos sentidos, em amplos ministérios. Isso é uma bênção, isso foi uma bênção para mim, tá, pastor? É como os irmãos nos abençoaram, nos dando essa oportunidade, né? Ciúme zero, né? Sempre, olha, vai, faça, executa, e eu preciso honrá-los por isso. Eu preciso louvar a Deus pela vida de vocês, pelo ministério de vocês, pelo que vocês representaram na nossa vida, nisso tudo que Deus começou a fazer, já há muito tempo. E agradeço à igreja porque concedeu essa confiança ao pastor Juraci. Meus irmãos, teria muito mais para falar, mas eu louvo a Deus e agradeço a Deus, pela vida dos irmãos, pelas muitas orações, pelo cuidado de mim, da minha família. Muitos irmãos que, sem se pronunciarem, nos abençoaram, sobretudo no início do ministério, às vezes até financeiramente, meus irmãos, naquele período de transição do banco. Irmãos que até hoje eu não sei, que alegria. São tantos irmãos, Delmo e Daniel, que com tanto carinho nos acolheram muitas vezes. Obrigado. E tantos outros, meus irmãos, e tantos outros. Obrigado. Família Antunes. Não tive a alegria de conhecer o pastor Edelto. Que pena. Mas, na verdade, eu conheci, porque eu vejo em vocês. Que alegria, poder ver o legado deste homem, como disse tantos outros pastores que aqui passaram. Famílias tão humildes, tão simples, que com o seu cafezinho, que com o seu abraço, nos acolheram tantas vezes. Terceira idade, gente tão preciosa, tão querida, adolescente, juventude. Os pastores, colegas, pastor Josué, parceiro de sempre, Jaqueline, família, pastor Itiel, sua linda família, pastor Luiz Carlos, pastor Carlos Alberto, e tantos outros que aqui passaram. Que alegria viver esse tempo com os irmãos. Gostaria de falar, mas preciso parar por aqui. Os irmãos podem ficar de pé? Queria convidar a Gisele para vir aqui. O Thomas, a Ana Júlia já precisou sair. Vamos orar. Senhor bendito, obrigado porque tudo que o Senhor faz é bom. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós e neste tempo de segunda igreja, o Senhor deu prova, ó Deus, transbordante da fidelidade do Senhor. Obrigado por esses irmãos tão preciosos. Obrigado por tudo que o Senhor começou a fazer nesta igreja, ó Deus, e que nos alcançou. Obrigado pelo privilégio e a alegria, ó Deus, de sermos, ó Deus, uma pequena gota do teu agir para a vida desses irmãos também. Muito obrigado. Nós te engrandecemos e te louvamos por tanto cuidado e por tanta fidelidade. Deus, peço que, como sempre foi a nossa oração, que o Senhor continue abençoando esta igreja, conduzindo esses irmãos para a honra e glória do teu nome, ó Deus, para o crescimento do teu reino nesta cidade, neste Brasil, neste mundo. Deus, que o Senhor os conduza nesse período, ó Deus, de transição, que o Senhor, ó Deus, fale ao coração deles e que traga aquele homem segundo o teu propósito e o teu querer, porque sabemos que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continue, Senhor, edificando esta igreja, trazendo mais e mais pessoas, os conduzindo em tudo. Abençoe o Carlos Marcos, a sua linda família, o Henrique, toda a diretoria desta igreja, os líderes, os ministérios, ó Deus, as congregações,
ó Deus, os seus pastores, os colegas preciosos pastores, ó Deus, abençoando muitíssimo essa igreja. E obrigado porque o Senhor nos abraçou. Obrigado pela Gisele, esta bênção na minha vida, no meu ministério, Ana Júlia, o Thomas, a minha família, os meus pais, os meus sogros, os meus irmãos, os meus cunhados, ó Deus, sobrinhos, todos que, ó Deus, nos sustentaram também neste momento. Pai bendito, nós te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, meus irmãos. Por favor, podem se assentar.